Não esqueçam de orar, irmãos. Temos uma lista grande, né, de pessoas que precisam e necessitam das nossas orações. Então, não esqueçam deles, né? Se você lembrar de um, já está ajudando a muita coisa. Hoje o irmão Bento vai nos ajudar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, né? Prontamente nos atendeu. Foi até em cima da hora, né? Eu não gosto muito desse negócio não, mas ele nos ajudou nesse momento e tem sempre nos ajudado, que Deus possa abençoar, né, irmão? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pela responsabilidade que a gente tem sempre quando ela é muito grande, e ela é sem limites, né? Vou pedir a um irmão que possa me ajudar aqui colocando o pedestal, que me deixa mais à vontade, se porventura o irmão possa me ajudar. E não foi nada combinado no nosso culto de hoje, porque a comissão de programa, ela fez o programa e o pastor me convidou no dia de ontem, mas ainda sentado ali no banco, Marisa e eu vibramos com o louvor que falou sobre o vaso novo, mesmo porque o texto que nós escolhemos para a meditação nesta manhã é lá em Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6, que fala sobre a casa do olheiro. Então a gente vai estar meditando nesta manhã em cima desse texto da palavra do Senhor, e para tanto, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, já no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 6. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Antes a gente vai orar pedindo ao Senhor que possa continuar falando ao nosso coração nesta manhã. E já de antemão, quero dizer aos irmãos que perderam a escola bíblica dominical do dia de hoje, foi uma bênção. E os irmãos estão perdendo muito quando não participam da EBD da nossa igreja, porque o nível de ensino que está sendo aplicado nas nossas escolas bíblicas dominical, principalmente na nossa igreja, tem sido de um nível muito bom. Não é isso, irmã Adriana? Entendeu? Quem não está participando está deixando de ser grandemente abençoado pelo Senhor. Eu só não estou quando não tenho condições mesmo de estar na escola bíblica dominical. Mas sempre que posso, sempre estou na escola bíblica dominical, porque ali a gente aprende muito da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença como igreja do Senhor. E já louvamos, cantamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. A partir desse momento, os papéis se invertem, a Tua voz, a Tua palavra, que fala ao nosso coração nesta manhã. Queremos Te pedir que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor Deus, das minhas imperfeições, da minha necessidade, mas o Senhor, que é misericordioso, que é um Deus todo-poderoso e pode falar ao nosso coração nesta manhã. Portanto, que diminua eu e que o Teu nome possa ser engrandecido e exaltado e glorificado nesta manhã, que eu seja tão somente um instrumento nas Suas mãos e que a Tua palavra possa ser proferida primeiro ao meu coração e ao coração de cada um irmão aqui presente, e ao coração de cada um ouvinte que pela internet vai ouvir esta que é a Tua palavra. Nós Te louvamos e adoramos e glorificamos o Teu nome e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está já na transparência o texto bíblico, Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, que diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro,
e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso... Volta um pouquinho, por favor. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Está aí o texto da palavra de Deus, em que o profeta Jeremias, aqui no capítulo 18, ele registra essas palavras inspiradas por Deus, dadas por Deus ao profeta Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. Jeremias profetizou, irmãos, durante um período de 40 anos, no reinado do rei Josias. Ele começou a profetizar. Lá na nossa Bíblia, aqui na nossa Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 do profeta Jeremias, diz que Jeremias, ele começou o seu ministério profético no ano 13º do reinado de Josias. Josias foi o 8º rei de Israel que recebeu uma palavra de que ele tinha feito o que era bom, do que tinha feito o que era reto, ou seja, uma palavra, conforme diz, uma declaração especial da parte do Senhor. Lá em Crônicas, capítulo 34, verso 2, a gente pode constatar isso, quando a gente vê escrito assim: este fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se apartar, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, então, ele fez coisas que agradou ao Senhor. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Josias reinou por 31 anos sob a nação de Judá e Jerusalém. Josias, ele foi morto com 31 anos de reinado pelo rei do Egito. Mas durante esses 31 anos que Josias esteve reinando sobre Judá, Josias, ele fez algumas coisas que agradou muito ao Senhor. Josias, ele restaurou o templo. Josias implantou um avivamento para o povo de Judá. Josias destruiu todos os altares dos deuses estrangeiros pagãos que existiam na cidade de Judá. Josias, ele chamou o povo a se render ao domínio, ao poder do Deus único, Deus Todo-Poderoso. Ou seja, fez uma reforma religiosa que agradou muito a Deus. Por isso, há, por parte das Escrituras Sagradas, essa declaração muito especial de Josias, porque ele andou nos caminhos de Davi, não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. E aí eu fiquei pensando, como é bom para um líder espiritual, para alguém que é orientado por Deus, como é bom aquele que foi dirigido por Deus, escolhido por Deus para ser profeta numa situação dessa. É bastante favorável. E a gente pode constatar isso porque quando você abre o livro do profeta Jeremias no capítulo 1, verso 1 e 2, você vai ver que ele começou as suas profecias, ele começou o seu ministério no reinado de Josias. Então, a nação de Judá, ela estava num momento muito bom da sua história. Ela estava num momento em que o povo, ele temia ao Senhor. O povo dava ouvidos à voz do Senhor. Está registrado aí no verso 1 e 2.
quando Deus, ele chama esse profeta chamado Jeremias para falar a esse povo. Mas, infelizmente, a sua mensagem começou a ser rejeitada, porque, conforme eu disse, Josias morreu muito novo, morreu na flor da idade. Eu acredito que se ele começou a reinar com 8 anos e reinou só 31 anos, eu acredito que ele morreu com menos de 40 anos, 39, ou chegando lá perto dos 40 anos. E aí, os outros reis que entraram, e foram 5, antes que o povo experimentasse o cativeiro da Babilônia. Cada um ia de mal a pior. E a mensagem do profeta começou a encontrar uma rejeição tão grande, meus irmãos. Era a rejeição que ele tinha no meio da sua própria família, no meio dos seus vizinhos, era uma rejeição no meio dos reis que estavam ali assumindo o poder durante esse período, porque, afinal de contas, ele profetizou durante 40 anos, conforme registra na palavra de Deus. Então, era rejeição dos vizinhos, rejeição da família, rejeição dos sacerdotes, rejeição dos profetas que ali também estavam, muitos deles que não tinham compromisso com a palavra de Deus, porque o profeta ele precisa estar compromissado com a verdade. Ele não é para agradar o povo, ele veio para cumprir uma missão que Deus deu para ele. Então, Jeremias tinha essa missão de falar a verdade. Então, até por toda a nação de Judá, ele foi odiado. Todos queriam ver Jeremias pelas costas. E aí Deus começa então a trabalhar na vida desse servo do Senhor, começa a falar com ele, começa a dizer para ele, e começa a mostrar de uma forma ilustrativa, de uma forma simbólica, ou em forma de parábola, como os irmãos queiram, mas mostra a situação que estava aquele povo, aquela nação, aquele reino, que Deus tinha já manifestado tantos milagres na vida daquele povo. E ele então começa a experimentar essa rejeição tão grande por parte do povo, por parte da sua própria nação, desprezando, vendo eles desprezar totalmente a palavra de Deus, a não dar ouvidos à vontade do Senhor, a ir por caminhos que não estavam agradando a Deus. E Deus, então, numa forma de confortar o coração de Jeremias, de mostrar para ele, leva ele a uma situação que a gente acabou de ler ainda há pouco, quando ele leva a Jeremias a ir à casa de um oleiro e ali ele presenciar como aquele homem, naquela função, trabalha aquele barro, como aquele homem trabalha aquela situação ali, da qual ele vive daquilo. Então, no versículo 2 que a gente leu, do profeta Jeremias, aqui no capítulo 18, há uma expressão que fala, levanta-te. Em algumas Bíblias dispõe-te, ou seja, sai da sua posição de parado, sai da sua posição que você está estático e levanta-te, vai em direção aonde eu estou te mandando. E Deus então direciona ali a Jeremias, aí a casa desse olheiro, aonde esse olheiro está trabalhando e fazendo muitos utensílios de barro. Ele provavelmente estaria ali fazendo cântaros, vasilhas, pratos e vasos também. E ele chega ali e vê, e Deus dá essa ordem para Jeremias, para que ele vá, que ele se levante, que ele vá ali, que ele tenha uma ação, que ele saia da onde ele está, que ele venha presenciar o que está acontecendo ali, naquele local, naquela casa, onde aquele oleiro está trabalhando aquele barro.
é interessante que às vezes Deus manda para a gente, né, em meio às dificuldades da nossa vida, a gente precisa levantar, a gente precisa agir, a gente precisa tomar posição. A gente não pode de maneira nenhuma ficar paralisado esperando vir as dificuldades, as situações difíceis da nossa vida e a gente achar que isso é normal. Não é normal. A gente tem que lutar contra isso. A gente, infelizmente, somos pegos de surpresa pelas circunstâncias da nossa vida e às vezes a gente cai numa situação que a gente precisa levantar, tomar uma atitude e dizer: Senhor, isso não é para mim. Não é isso que o Senhor quer de mim. Não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso tomar posição. Eu preciso levantar. Eu preciso agir. A gente sempre fala que aquilo que Deus pode fazer para a gente, Ele faz. Mas aquilo que a gente tem que fazer, compete a cada um de nós. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar atitude. E a gente vê aqui Jeremias levantando, se dispondo a ir em direção à casa do olheiro para ouvir aquilo que Deus está dizendo ao coração dele. E interessante que depois que ele fala, levanta, os irmãos vão perceber, levanta e desce. Levantar e descer. Olha que contradição, que paradoxo a gente vê aqui nesse versículo 2. No mesmo versículo, o Senhor manda levantar e manda descer. Aí eu preciso entender o que é descer. É descer a um nível de intimidade com o Senhor, a descer a um nível de relacionamento com Deus, a descer a um nível de ter um compromisso maior com Deus, a descer a ter um nível de mais intimidade com Deus. E eu só vou ter intimidade com Deus quando eu entender que eu preciso dessa palavra para viver. Eu só vou ter intimidade com Deus que eu preciso orar mais. Eu só vou ter intimidade com Deus que eu preciso jejuar mais. Eu só vou ter intimidade com Deus quando eu descer essa escada, indo cada vez mais em direção ao encontro de uma vida de humildade para com Deus. É só aí que eu vou entender o quanto é importante para a minha vida, entender que esse relacionamento só vai acontecer se eu descer a um nível de intimidade que agrade a Deus. Então, quando a gente vê, né, dentro desse mesmo versículo, mandando levantar e descer, é sinal que a gente precisa entender que os problemas vêm, que as situações vêm, eu não devo ficar parado, eu tenho que agir, mas eu tenho que reconhecer que eu não sou nada sem o Deus Todo-Poderoso na minha vida. Eu não sou nada sem Jesus ao meu lado. Ele é o nosso melhor companheiro. E o profeta vendo aquilo ali acontecendo na vida dele, e ele então desce para buscar ao Senhor. Ele desce. Lá em Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor está tão pertinho de nós, e às vezes a gente fica batendo cabeça nós mesmos, e não busca a resposta na palavra do Senhor, na ajuda do Senhor, para poder a gente vencer as nossas batalhas. Se nós fizermos assim, a coisa vai funcionar de uma forma tão natural, e Deus vai providenciar o recurso, vai providenciar o escape, e Deus vai providenciar a cura, Deus vai providenciar o milagre, Deus vai operar na minha vida, vai operar na sua vida, e tudo vai acontecer, meus irmãos, se a gente entender como se faz e como se deve ser esse processo nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que a gente possa ter esse entendimento na hora da provação. E não só na hora da provação, mas em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa entender a boa e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. Então, esse nosso relacionamento com Deus é uma escada, que quanto mais a gente desce, quanto mais a gente está lá embaixo,
a gente sente o poder de Deus. Na segunda-feira, quando a gente estivemos aqui no feriado, o irmão Robson nem percebeu, irmão Robson, mas quando eu estava lá em cima, vendo aquele refletor ali, eu quis descer imediatamente, porque eu estava tão inseguro ali. Irmão, nem imagina, meu irmão. Eu só consegui ficar bem quando, pro lado de cima, eu consegui prender o refletor ali da igreja. Infelizmente, o azulejo da igreja soltou, mas já estava bem solto. Poderia até cair. Isso é um caso que nós vamos ver nos próximos dias, né, pastor? Então, meus irmãos, eu quis descer logo. E eu penso que quando a gente acha que é tudo, né, que é muita coisa, aí a gente precisa entender que nós não somos nada. A gente precisa descer. E quanto mais a gente desce, a gente entra num nível de intimidade com Deus tão grande, irmão Dalto. É coisa extraordinária que a gente pode experimentar como servo do Senhor. Entender que Deus é tudo na nossa vida. Mas, infelizmente, a gente vê aqui nesse texto bíblico que esse povo que Deus escolheu, que esse povo que separou, que esse povo que experimentou tantos milagres da parte do Senhor, milagres extraordinários, coisas incríveis acontecendo, eles viravam as costas para o Senhor constantemente. Eram momentos apenas de relapso, de alguns momentos de intimidade, de confiança, de confiar no poder do Senhor. Mas, na maioria das vezes, eles precisavam da disciplina. E aqui o profeta ele vai dizendo, né, para a gente lá, depois que ele levanta e desce, ele manda ele ir aonde? A casa do olheiro. Vai à casa do olheiro. Deus não disse a Jeremias, você vai ali na rua Antônio Sérgio de Matos 211. Ele não falou isso não. Ele falou, vai à casa do olheiro. E quando Jeremias então vai, Jeremias já vai no lugar certo, no endereço certo. Ele me fez lembrar quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu, no meio do caminho Deus falou, a terra que você vai é tal. É isso que a gente precisa entender. Às vezes Deus está mandando, e quando Ele manda, a gente obedece, e quando a gente obedece, Ele vai resolver o problema, mesmo que o problema esteja lá na metade do caminho, mas Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar a indicação que você precisa. Jeremias, não sei quantos quilômetros ele andou, não sei qual foi o espaço, mas ele atendeu o chamado do Senhor e foi até a casa do olheiro, conforme registra o versículo 2, né? Levantou, desceu e foi à casa do olheiro. Então, ali, Deus mostrou a ele, né? Às vezes a gente se depara, né, em meio a muitas lutas que a gente tem, mas o Senhor manda para a gente ir aonde? Na casa do olheiro. Vai, fala com o Senhor, fala com Ele. Se Ele não resolver o teu problema, ninguém mais resolve. É Ele quem vai resolver o teu problema. Então, existem coisas que só Ele pode fazer nas nossas vidas. E era isso que Jeremias queria que aquele povo, que infelizmente, irmãos, eles já estavam sentenciados a viverem um período de 70 anos de escravidão. Mas se você vê com carinho o versículo 7 e o versículo 8, o Deus só estava esperando que aquele povo entendesse que ele poderia se arrepender daquilo que eles mesmos estavam buscando com as suas próprias mãos. O versículo 7, ele diz assim, no momento em que eu falava contra a nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, mas se essa nação contra a qual falei se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha pensado em lhes fazer. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Deus estava pronto a perdoar esse povo. Bastava que esse povo deixasse a idolatria de lado,
Bastava que esse povo entendesse que tudo que estava acontecendo ali era provisão de Deus. E Jeremias, então, recebendo essa ilustração ou parábola, ou a forma que Deus aqui usou para mostrar a ele como era a situação de Judá naqueles dias, me fez também voltar ao capítulo 13. O capítulo 13 também é por demais interessante, porque vai mostrar realmente a realidade daquele povo, a realidade daquela nação. É interessante nessa parábola, ou nessa forma que Deus aqui usou para poder falar a Jeremias, para dizer realmente do estado, que eu diria terminal dessa nação. Dessa forma ilustrativa aqui, quando ele diz, no capítulo 13, os irmãos aí acompanhem nas suas Bíblias, eu vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. E então veio a mim pela segunda vez a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que tu compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Pois, e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E aconteceu que, ao cabo de muitos dias, me disse o Senhor: levanta-te, vai até o Eufrates e toma dali o cinto que te mandei esconder ali. Então fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o tinha escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que andam nas imaginações do seu coração e anda após deuses alheios para os servir e para prostrar-se perante eles, deverá ser como este cinto que para nada presta. Irmãos, eu fiquei impactado com essa ilustração, com essa forma que Deus, ele fala ao povo, ao Jeremias, sobre a situação que estava aquele povo de Judá. Aquele povo que não estava dando ouvidos à palavra do profeta. Aquele povo que não estava dando ouvidos à palavra do Senhor. Meu Deus, que terrível situação aquele povo se encontrava. Diz os historiadores que Jeremias andou 644 quilômetros para poder esconder numa fenda aquele cinto que ele comprou. E depois de muitos dias, Deus manda ele voltar lá. Aquele cinto já está podre por conta do tempo. E aí o escritor sagrado, ele diz, Deus fala, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então, irmãos, o que o Senhor quer é que a gente tenha um coração humilde, um coração contrito, um coração que extraia dentro da gente esse tipo de situação. Soberba, arrogância, vanglória, isso não combina com o crente e não combina com o servo do Senhor. Deus espera de cada um de nós é que a gente tenha esse coração de humildade, né? E aí o profeta ainda recebe uma orientação do Senhor
ainda nesse versículo número 2 ainda. E ali te farei ouvir o quê? As minhas palavras. E ali te farei ouvir as minhas palavras, né? Quando a gente se depara com essa situação, a gente vê que Deus está ali confortando ali o coração do profeta e falando com ele, né? Ali eu farei você ouvir e entender o meu recado, entender que esse povo, se não se arrepender, eles vão, infelizmente, experimentar ali esse momento de angústia muito grande na Babilônia. Eles serão ali escravos naquela nação, né? E a gente vê aqui no versículo 3, e desci à casa do olheiro. Então, o profeta, ele desce à casa do olheiro, e ali, ele como um servo do Senhor, obediente a Deus, obediente à palavra do Senhor, ele desceu e ouviu ali da palavra, viu ali aquilo acontecendo, e entendeu o quanto Deus era misericordioso, mas aquele povo não estava dando ouvidos à voz do Senhor. E quando a gente começou a falar nesta manhã sobre EBD, sobre estudo que essa igreja faz, é uma igreja que procura aprender a verdade da palavra de Deus. É uma igreja que procura entender todo o panorama que a gente vive. Mas, infelizmente, a gente vê que a palavra de Deus, ela tem sido pregada, mas o povo não tem dado, assim, a devida importância que tem que dar para a palavra do Senhor, né? Essa igreja hoje era para estar lotada, cheia de gente querendo ouvir a palavra do Senhor, porque a gente vê os acontecimentos que estão aí por fora acontecendo, é tanta tribulação, é tanta violência, é tanta guerra, é tantos rumores de guerra, viemos pós-pandemia, mas o povo ainda não está temente ao Senhor, achando que é apenas uma onda, isso vai passar, né? Mas quando Deus dá uma missão, como igreja do Senhor, a gente não deve desistir jamais. Como servo do Senhor, precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho da verdade, o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que dá vida eterna. Jonas, quando eu me deparei nesse ponto aqui, eu me lembrei de Jonas. Quando Deus manda ele, aí uma cidade, ele vai para outra totalmente distante, fugindo da presença do Senhor. Fugindo da presença do Senhor para não cumprir uma missão que Deus tinha dado na vida de Jonas. E quando aqui Jeremias fala, quando ele desce à casa do olheiro, e quando ele vê ali aquele homem fazendo o seu ofício, ele percebe o que Deus quer falar ao seu coração, né? Porque o próximo destaque que eu quero fazer é justamente no versículo 3. Desci à casa do olheiro, e eis que ele fazia uma obra. Quando Jeremias chegou naquela casa, chegou naquela indústriazinha ali, nos arredores de Jerusalém, perto ali daquele vale, provavelmente, porque não era no morro de jeito nenhum, porque a matéria-prima do olheiro é o quê? É o barro. E o barro não tem no morro. De repente, ali num vale, ele encontra aquele homem o quê? Trabalhando. Jeremias não chegou ali, aquele homem começou a trabalhar. Jeremias chegou ali, aquele homem estava trabalhando. Estava ali fazendo a sua obra. Talvez ele até tinha uma encomenda para entregar ainda, né? Talvez ele tinha até já recebido dessa pessoa essa encomenda, já tinha pago antecipado, mas o fato é que ele estava trabalhando. Ele estava ali fazendo o seu trabalho. E ele então vê aquele homem trabalhando, e quando ele chega, né, ele percebe que aquele homem está ali aplicado naquilo que ele está fazendo, mas algo acontece ali.
o vaso o quê? Ele se quebrou. Não foi o olheiro que quebrou o vaso. Irmãos, é interessante a gente perceber isso no versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro. Não foi o olheiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Isso eu trago uma aplicação muito grande para a minha vida e para nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor quer quebrar alguma coisa dentro de nós para poder refazer de novo, porque Deus não conserta nada, Deus transforma, Deus refaz tudo de novo. E aqui a gente vê, né, a aplicação que a gente tem para nossas vidas, é que aquele vaso que estava ali sendo formado, ele se quebra por si mesmo. Não foi o olheiro que quebrou, né, irmão Dalton? Não foi o olheiro, ele que se quebrou por si mesmo. E ele, em se quebrar, ele faz o quê? Ele remenda o vaso, ele coloca ali na trinca, onde que estava trincado alguma coisa, algum remendo? Não, ele refaz tudo de novo. E às vezes, a gente precisa ser quebrado pelo Senhor, porque às vezes a gente carrega nas nossas vidas alguns pecadinhos de estimação que atrapalham a nossa comunhão com Deus, atrapalham o nosso relacionamento com Deus, atrapalha a gente descer aquela escada até lá o último degrau de comunhão com o Senhor. E a gente precisa entender que essa aplicação que Jeremias traz para nossas vidas e que o Senhor traz para nossas vidas é entender que assim como o Senhor está mostrando a Jeremias, fala com ele, o Senhor pode fazer maravilhas nas nossas vidas, mas basta cada um de nós entender que o Senhor é sempre soberano, é sempre o primeiro em nossas vidas, em nosso relacionamento, em nossas atitudes, em tudo, o Senhor tem que ter prioridade. Quando colocarmos a nossa prioridade sempre nas mãos do Senhor, Ele vai tornar a fazer de nós um vaso novo. Ele vai quebrar aquilo que está ali, atrapalhando, talvez uma pedra, talvez uma raiz, talvez alguma coisinha que está prejudicando a nossa espiritualidade com Deus, a nossa vida com o Senhor, a nossa comunhão com Deus. E nesse dia de hoje, é hora da gente refletir e falar com o Senhor: Senhor, se tem algo que tem prejudicado o meu relacionamento com o Senhor, que o Senhor possa quebrar, que o Senhor possa restaurar a minha vida por um completo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de muita tribulação, em que a gente precisa entender que só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor poderia livrar aquele povo de Judá, aquela nação de Judá, de um eminente cativeiro. Só Deus poderia livrar. Por mais que o profeta falasse, eles não estavam dando ouvidos. Tentaram aprisionar o profeta. O profeta passou por várias situações. Eu relatei pelo menos umas 10 ali situações em que ele passou porque não estavam dando ouvidos à voz do Senhor, a voz que o profeta estava falando da parte do Senhor. E de uma forma assim, tão confortante para o profeta, Deus vai levar ele a essa situação para mostrar a ele. Não, você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa, você é uma pessoa que foi escolhida por mim. Lá no versículo 1 do 5 ao 9, no capítulo 1, do 5 ao 9, quando Deus fala para ele, fala: antes que você se formasse na madre da sua mãe, eu te escolhi. Antes, meus irmãos, antes que nós nascemos, Deus nos escolheu para ser bênção nas mãos dele. Agora nós temos sido bênção nas mãos do Senhor. Antes que nós estivéssemos ali na madre escolhido, Deus já tinha planos para nossas vidas. Assim como Jeremias: Senhor, eu não sei falar, diz o versículo do 5 ao 9, mas o Senhor: não, eu vou tocar na sua boca, Jeremias, e você vai falar as palavras que eu te mandar dizer. Irmãos, nesses tempos tão difíceis, nós somos a voz do Senhor, nós somos profetas do Senhor nessa terra.
que a gente possa refletir sobre essa passagem de Jeremias e entender que o mesmo Deus que lá em 640, 630 ou 620 antes de Cristo chamou esse profeta, tocou nos lábios dele, deu poder a ele, pode também dar poder a cada um de nós em pleno século 21, em 2023. Então a gente precisa entender isso. E o profeta entendeu. E o profeta captou a mensagem. E ele entendeu que ele realmente o que estava acontecendo com aquele povo. E quando Deus fala ali ao coração do profeta, ainda no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como este olheiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos o barro mais precioso que o Senhor tem em suas mãos. Mas será que nós estamos valorizando como barro na mão do Senhor? A gente vê hoje, né? Tantos países brigando por petróleo, brigando aí por dinheiro, por fama, por posição, por poderio. Mas a gente precisa entender que o nosso Senhor Jesus, Ele briga por barro, e nós somos o barro do Senhor Jesus, que temos muito valor para Ele. Ele quer usar a nossa vida como instrumento nas suas mãos. E Ele fala a Jeremias, e Ele fala ao nosso coração nesta manhã, que como barro na mão dEle, a gente pode fazer muita coisa para a honra e glória do Seu nome. Que a nossa igreja possa existir vasos que venham ser de honra para o nosso Deus, e não vasos de desonra, mas que a gente possa entender a cada dia o propósito do Senhor nas nossas vidas, o chamado do Senhor para nossas vidas, para que a gente possa, aonde quer que estejamos, e dizer: não, eu sou um vaso de honra do meu Deus. Eu quero glorificar o nome desse Deus, eu quero amar esse Deus, eu quero adorar esse Deus, eu quero servir a esse Deus, e cada vez mais, em humildade, entender que Ele é tudo nas nossas vidas. Que Deus possa assim aplicar no coração de cada um dos irmãos, de mim, aquilo que nós não conseguimos. Mas é isso, a experiência que Jeremias teve para com Deus é uma experiência que vale muito a pena a gente estar refletindo, né? Quanto mais rápido a gente entender isso, mais o Senhor vai usar as nossas vidas. Quanto mais rápido a gente compreender a soberana vontade do Senhor nas nossas vidas, mais o Senhor vai usar a cada um de nós para a sua honra e glória do seu nome. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Nós é que agradecemos o irmão Bento, o irmão diácono, que prontamente atendeu o nosso convite.